Essa semana, quando o Alisson falou assim, você vai pregar semana que vem, eu fiquei... E, gente, quem me conhece sabe quanto eu temo esse púlpito. Eu temo porque é sério. Você pegar esse microfone para falar do amor do Senhor é algo muito sério. Você não pode falar algo que você não vive. Porque se eu falar algo que eu não vivo, Deus vai cobrar de mim. E não é assim que funciona. As coisas com Deus, elas são sérias. E Deus tem me quebrantado essa semana. Eu estou muito chorona essa semana, muito chorona mesmo. Muitos problemas acontecendo, parece que as coisas começaram a acontecer, os problemas começaram a vir. E quando os problemas começam a vir, a gente começa... A nossa primeira tendência é achar que alguma coisa está errada, é achar que Deus não está olhando para a gente. E eu fui orar ao Senhor e eu falei, Deus, quanta coisa acontecendo, assim, a igreja em processo de mudança, a empresa começou de uma hora para outra, não tem mais pedido. E chegou algumas pessoas lá, a Maria, que é a encarregada, ela chegar em mim e falar assim, Elisandra, e aí? O que eu faço com a fulana e com a fulana? Não tem serviço para elas. E pensa numa sensação de fracasso. Porque é assim que eu me sinto. Toda vez que a Maria chegar em mim e fala isso, eu me senti fracassada. Extremamente fracassada. Meu coração, sabe quando... Sabe naquela hora que o coração fecha? E você não pode chorar na frente das pessoas. Mas fecha. Porque eu falei, Deus, isso aqui é teu, não é meu. E daí você vê as pessoas olhando para você e falar assim, escuta, não tem serviço. E eu me senti tão derrotada naquela hora. E eu falei, mas eu não sou assim, eu não sou derrotada. Eu sou filha de um rei. Eu sou filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos. Eu vivo Deus. Eu não falo que eu vivo Deus, eu vivo Deus literalmente. E eu falei para as meninas, eu vou embora. Eu vou embora mais cedo porque eu vou orar. Porque não dá. Quando você não está legal, quando você não vive Deus 100% na sua vida, quando as coisas não estão boas, o que você faz? Você começa a procurar situações, você quer resolver as coisas com a força do seu braço. Mas quando você vive Deus na sua essência, quando Deus vive literalmente dentro de você e quem comanda a sua vida é o Espírito Santo, quando a coisa está mal, você vai para o joelho. E eu fui para o joelho. Eu saí do trabalho, eu fui embora para casa. Aproveitei que não tinha ninguém em casa. O Alisson, era o último dia de aula, de férias do Enzo. E o Alisson tinha ido levado ele no cinema. E eu fui orar. E pensa na oração doída. Porque você não sabe o que você vai pedir para Deus. Eu falei, Deus, e eu não sabia o que falar para o Senhor. E eu orei a Deus, e eu fiquei lá no meu quarto, e eu falei, eu não vou sair daqui até Deus falar comigo. E eu orei, e eu orei, e eu orei, e o Alisson chegou, e o Enzo chegou, mãe, daí acabou o clima, e Deus não falou comigo. Mas eu não desisti. Eles foram dormir, deu a noite, eles foram dormir, eu fui para minha sala, que é o lugar que eu fico, e eu fui orar. E na hora que eu estava orando, e eu clamando para o Senhor, Senhor, me dá uma resposta, Deus. Porque eu estou pedindo, quem me acompanha de perto sabe que eu estou pedindo tanta coisa para o Senhor. Eu queria que Deus preparasse alguém para comprar a empresa, não é isso que todo mundo aqui sabe que está esse processo? Domingo, e eu orando aqui, domingo passou, saiu daqui, colocou a mão no meu ombro e falou assim, não é tempo. Aí você faz o quê? Tudo que eu queria que o pastor falasse assim, olha, a vitória está aí. Você vai contar o testemunho em breve. Mas ele falou assim, olha, Deus manda falar para você. Não é tempo, segura. Aí segunda acontece tudo isso. Falei, Senhor, se não é tempo, o que eu faço com essas famílias que tem aqui esperando? E era dia de pagamento. Para eles, eu sei, gente, que é pouquinho. Que eles deveriam receber muito mais do que eles recebem, mas é o que eu posso pagar. Para eles era bem pouco, para mim era uma fortuna que tinha que sair da minha conta. Eu falei, e o mês que vem, como que faz? Aí Deus fala comigo isso no domingo.
Na segunda acontece tudo isso. Aí, e eu estava lá de madrugada e foi passando o tempo, deu 1 da manhã, deu 2, e o coração fechado, e eu tenho uma regra, eu só levanto da oração quando o coração abre. Enquanto o coração está fechado, eu estou lá. E o coração está fechado. E eu orando, e eu falei, Senhor, e agora? Senhor, fala comigo, Senhor, me dá uma solução. E daqui a pouco eu estava orando assim, ó. Eu sei os pensamentos que tenho para vós. Jeremias 29, versículo 11. E eu comecei a orar esse versículo. E eu não sei porque eu comecei a orar esse versículo, mas eu entendi o que Deus estava falando para a minha vida. E é essa mensagem que eu quero trazer essa noite para você. Abre sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, nós vamos ler alguns versículos para a gente entender o contexto. Nós vamos ler do versículo de número 4 ao versículo de número 14. Todos acharam? Amém? Jeremias 29, começando do versículo 4. Eu não sei qual é a versão que está a de vocês, a minha, se tiver diferente, amém. O importante é que a mensagem é a mesma. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos, e aí, e eu não vos diminueis. Procurai a paz da cidade, prestem atenção nesse versículo. Procurai a paz na cidade, para onde vos deterei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem as vossas adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tomando e trazendo-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Igreja, se a gente fechasse o culto aqui agora, Deus já tinha falado com a gente. Você está sentindo isso? Você está sentindo isso no seu coração? Se a gente fechasse a Bíblia agora e falasse amém, vamos todo mundo para nossas casas, e você mastigasse esses versículos, Deus já tinha transformado a sua história. Eu babo toda vez que eu tomo água. Não sei se vocês já perceberam. Para vocês entenderem o contexto dessa mensagem, no ano de mais ou menos 597 a.C., o povo de Israel, o povo judeu, aquele povo que Deus chamou, foi levado em cativeiro para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Então eles estavam em cativeiro numa terra estranha, uma terra que não era deles, eles estavam em cativeiro na Babilônia. E eles estavam em cativeiro e Deus levanta o profeta Jeremias para mandar essa mensagem do capítulo 29 de Jeremias.
Vocês acabaram de ler. Essa mensagem é uma mensagem de bênção, amém? Vocês entenderam que é uma mensagem de bênção? Amém. Mas é uma mensagem de bênção para quem estava em cativeiro. Eu quando começo a estudar a Bíblia, eu fico assim tremendamente impactada com as incógnitas da Bíblia. Como Deus é maravilhoso, porque o negócio é louco. A galera está em cativeiro. Eles estão lá na Babilônia, que não era lugar deles. O rei Nabucodonosor levou eles em cativeiro. E Deus levanta um profeta e fala assim, ó. Cadê o versículo? Eu tirei do negócio, gente. Eu sou uma benção mesmo. Versículo 4, se não me falha a memória, que fala assim, ó. Edificai casas. Edificai casas. Versículo 5. Diz assim, edificai casas. Plantai e comei, e gerai, casai, e gerai filhos. Mas peraí, esse povo não estava cativo na Babilônia? Esse povo não estava preso? Aí Deus pega e fala assim para eles, ô galera, por que vocês não começam a se movimentar aí? Começa a plantar. Então a mensagem, ela vai de encontro a uma realidade, porque o ideal seria, nessa mensagem, que o profeta Jeremias se levantasse e falasse assim, ó, ei, eu vou tirar vocês daí, e vocês vão voltar para a terra que é de vocês, e lá vocês vão edificar, lá vocês vão plantar, lá vocês vão casar. Não seria o correto? Mas Deus trabalha fora da nossa lógica, a gente já sabe disso. Deus não trabalha de acordo com a minha ou com a sua expectativa. Ele está pouco ligando para mim e a sua expectativa. Ele nos respeita. Ele nos ama, Ele nos honra. Apesar de deveria ser diferente, nós deveríamos honrá-lo. Mas Ele honra a sua vida. E daí Ele fala assim, olha, plantai. E eu falei, Deus, que coisa maravilhosa isso. Sabe o que eu entendi com essa história toda? Que Deus tem bênçãos para a gente em meio ao deserto que você está passando. Não importa se você está passando por um momento de adversidade, e se essa adversidade está pouco, ou já estou vivendo ela um bom tempo. Não importa. Deus pode fazer grandes coisas na sua vida em meio a momentos difíceis. E Deus fala para esse povo que está no cativeiro, gente, se levanta. Se movimenta. Vamos fazer alguma coisa. Vocês estão aí prostrados. Porque que acontece, gente? Quando o problema vem na nossa vida, quando os planos de Deus não são claros, porque às vezes os planos de Deus não são claros na minha e na sua vida. Quando os planos de Deus não são claros, o que a gente faz? A gente tende a achar que está tudo errado. Deus não está comigo. As coisas não estão acontecendo. O que está acontecendo aqui? Não é claro, então a gente começa a murmurar. A gente pensa que a gente não murmura, mas a gente murmura. Quando você fala, nada está acontecendo, Deus não está olhando para mim, você está murmurando sim. Porque a gente não consegue ver o todo. Você entendeu? A gente vê aquele problema assim, ó. Então Deus está lá no céu, Ele vê o todo. Ele vê onde você está, o que ele precisa fazer, para onde Ele tem que colocar você. Nós ouvimos aqui semana passada na pregação que Deus tem o melhor para a nossa vida. Amém? Deus tem o melhor, e tem muita gente pegando o que é bom, o que é regular. Mas Ele tem o melhor. Mas às vezes para Ele chegar no melhor, muita coisa precisa acontecer antes. Ele precisa trabalhar no nosso cativeiro. E o nosso cativeiro pode ser milhares de situações. E a mensagem dessa noite é aprendendo a viver na dependência. Porque é o processo que eu estou vivendo. Aprendendo a viver na dependência de Deus. E não é fácil. Não é fácil. Fácil é quando eu tenho o controle na minha mão. Quando eu tenho grana para fazer o que eu quero. Quando as coisas estão acontecendo do jeito que eu quero. Quando a nossa família está tudo bem em casa. Mas você viver dia após dia na dependência de Deus não é fácil não. E
Então, e por que é tão difícil a gente entender os planos de Deus? É isso que a gente vai chegar essa noite. A gente sabe que o povo de Israel, ele foi chamado para governar, ou não? Esse povo que estava em cativeiro, eles foram separados para governar. Eles foram preparados para isso. Eles são nação eleita, sacerdócio. Gente, é o povo de Israel, mas ele estava em cativeiro. Um povo que foi chamado para governar estava sendo escravo. E eu e você, essa noite, que Deus tem tantos projetos para a nossa vida. E quantos cativeiros tem corações aqui? Corações cativos, em cativeiro de tantas situações. Deus tem tantos planos. Deus está chamando você para governar. E você, por causa de um cativeiro desse tamaninho, está deixando os planos de Deus de lado. Porque você acha que você não consegue. Porque você acha que é difícil. Ah, não, Deus não liga para isso. E Deus nos chamou essa noite para um dia profético. Você entende isso? O que eu gostaria que você fosse matutando a sua ideia. Qual que é o meu cativeiro? Qual o cativeiro que eu estou vivendo? Às vezes é o cativeiro de não conseguir buscar o Senhor como deveria. Às vezes é o cativeiro da pornografia. Às vezes é o cativeiro de não ter autocontrole, domínio próprio. O cativeiro na família, o cativeiro financeiro. 1000 cativeiros. Eu queria que você pensasse, começasse a refletir sobre ele, porque Deus vai te libertar disso em nome de Jesus. Deus vai te libertar, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Ele não tem o bom, Ele tem o melhor. E por que a gente vive em desalinhamento? A gente vive em desalinhamento porque o nosso entusiasmo, sabe o entusiasmo? O meu e o seu entusiasmo em buscar o Senhor, ele é guiado pelas nossas emoções. E está errado. Já parou para pensar? Que o meu entusiasmo... Aí depende do nível que você está com Deus. O meu entusiasmo em buscar a Deus, em ser fiel, em fazer o que é certo, ele é guiado pelas minhas emoções. Então, se eu estou feliz, Deus está pertinho de mim. Eu falo, olha, glória a Deus, eu vou na igreja, eu sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço milhares de situações. Eu quero ser bênção na vida dos irmãos, eu sirvo, eu quero trabalhar na igreja. Tá tudo bem comigo, eu estou feliz, minha emoção está boa. Mas no dia que a emoção não está tão boa assim, aí eu já acho que Deus está longe de mim. Então a nossa emoção, ela faz com que a gente vive em altos e baixos espirituais, sabe? Aquela pessoa que é o bipolar espiritual, aquela pessoa que ele acorda bem e amanhã amanhã não, né? Que amanhã, meio-dia ele já não está tão bem. Ele acorda achando que Deus é o rei, que Deus governa a vida dele, que Deus isso, e já coloca um louvor no carro para ir trabalhar. 11 horas da manhã, aperta o problema, ele está falando palavrão. Onze horas da manhã, aperta o problema, ele murmura. Peraí. Que entusiasmo é esse? Que eu vou de acordo com as minhas emoções. Que eu sou sazonal. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. O que ele está querendo dizer com isso? Que a sua vida espiritual não pode ser baseada nas suas emoções, porque ela vai te enganar. Ela vai te enganar. E a gente não pode ser guiado por emoção, a gente tem que ser guiado por Espírito. A gente tem que ter uma vida linear. Eu sempre falo em discipulado, gente, vocês têm que ser constante. Busquem a constância. O que é constância? A constância, o mar está revolto e o meu barco está lá, está reto. Às vezes a coisa balança, a coisa bate aqui, te deixa triste, isso é normal, nós somos humanos. Mas isso não pode tirar a minha crença de quem eu sou em Deus. Os problemas que eu vivo no dia a dia não podem me tirar a certeza daquilo que Deus tem me dado. A falta de pedido na empresa
não pode me tirar a certeza de que quem governa aquele lugar é Deus, não eu. A falta de dinheiro na minha conta não pode tirar a certeza que o provedor da minha vida é Deus. Durante muitos anos eu achei que eu dominava a minha vida. Porque, de uma forma ou de outra, desde que eu comecei a trabalhar, Deus me levou eu entrava na empresa sempre como auxiliar. Daqui a pouco eu estava liderando pessoas. Então eu evoluía muito rápido. E chegou um ponto, eu já falei aqui nessa igreja, e falei para algumas pessoas que andam mais próximo comigo, que eu comecei a achar que eu era alguma coisa. Eu comecei a achar que eu era alguém nessa vida, que eu sabia alguma coisa. E eu não sei de nada, porque tudo que eu fiz foi puramente a graça do Senhor. Só graça. Porque eu sou um zero à esquerda, e eu não estou falando isso para mexer com o emocional de ninguém, não. Eu sou mesmo. Quem me conhece de perto sabe. Então, nesse capítulo, do capítulo 29 de Jeremias, está falando assim, ó. Mesmo no cativeiro, eu tenho misericórdia de você. Mesmo em cativeiro, eu ajo com graça na sua vida. Puxando para os nossos dias, Deus está falando assim para mim e para você. Não está bom ainda, meu querido? A coisa está ruim? Tá. Mas eu ajo com misericórdia na sua vida. Em tempo de falta de coisas. Em tempo de escassez. Ah, não está bom. Não está do jeito que eu queria. Eu estou buscando a minha bênção e eu não consegui. Deus vai entrar nesse momento da sua vida. Por isso que eu falei que é um dia profético. Porque a gente geralmente espera a luta passar para que a vitória venha. E hoje Deus está falando totalmente ao contrário. Deus está falando, eu vou te dar vitória em meio à luta. Isso não quer dizer que Ele vai te tirar imediatamente dessa luta. Ele está dizendo que Ele vai te dar refrigério. Ele está falando que vai mandar você plantar. E vai crescer. Vai prosperar, vai frutificar. Esse versículo fala de crescimento. Esse capítulo fala de crescimento, de abundância. Está falando, vocês devem casar e gerar. Você sabe o que é gerar na Bíblia? O que a gente está gerando nos nossos dias, em nome de Jesus, reflita isso. O que nós estamos gerando? A Bíblia diz que nós temos que ser pessoas geradoras. O apóstolo Paulo diz assim, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem está te imitando? Você tem pessoas que olham para você e falam assim, que bênção é a sua vida? Você está passando por tanto problema e você consegue mesmo assim adorar Deus sem interesse. Porque a gente adora a Deus não é pelo que Ele pode fazer pela nossa vida, é pelo que Ele é. Porque se Ele não fizer nada por mim, eu já ganhei o céu. Eu já estou no reino, porque eu sou cidadã de reino. Então, o que nós estamos gerando nos nossos dias? A gente está vivendo de culto de domingo. Isso é triste demais, é a forma mais rasa de servir a Deus. Porque o que a gente entrega aqui é o que Deus trabalha com a gente a semana inteira. E quando o Alisson falou para mim, foi domingo depois do culto, e ele falou, amor, semana que vem você prega? Eu falei, não, eu preciso de 2 semanas. Porque, gente, eu não prego, eu não sou pregadora. Negócio para ele senta 4 horas da tarde, 5 horas tem uma mensagem. Para ele é fácil, eu fico uma semana ralando. Aflita, dá dor de barriga todo santo dia quando eu penso. Domingo então, só o pó da Elisandra, domingo. Eu não sou, eu falei, mas eu preciso de 2 semanas. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não sei, eu preciso preparar. Ele falou, você vai falar o que você vive. O que Deus colocou em você durante a semana é isso que você vai ministrar para a igreja? Aí eu falei, então. Aí aquela palavra entrou no meu coração e mudou a minha expectativa de como preparar algo para o Senhor, para ministrar na igreja. E daí segunda-feira, quando Deus falou comigo nesse dia, eu sabia o que eu tinha que trazer aqui. E eu aprendo algumas lições com isso. Eu sempre aprendo lições, né? Porque quando Deus traz alguma coisa para a igreja, primeiro Ele bate aqui, né? Primeira lição que eu entendo. Como viver
os planos do Senhor. Como viver na dependência de Deus? Primeira lição que eu aprendi e eu quero transmitir a vocês. Não olhe para a situação. Não olhe para a situação. Porque a graça de Deus, ela não morreu com o seu problema. A graça do Senhor, ela não foi cortada assim como foi cortado os pedidos lá da empresa. A graça de Deus não foi cancelada quando o grupo de shopping lá cancelou o meu contrato. Você concorda que não foi cancelado? Eu tinha um contrato com uma rede de shopping, eu forneci para o Brasil inteiro. Em maio, eu falei com a moça, ela falou, não, a gente cancelou o contrato. Ela nem me avisou, tá? Ela me falou porque eu liguei para ela. Ela me comunicou que havia cancelado o contrato, fechado com outra confecção. O que eu aprendo com isso? A graça do meu Deus, do meu Abba, do meu Pai, do meu Criador, do meu Senhor, do Pai das luzes, do Senhor do universo, não morreu, não foi cancelado junto com esse contrato. O problema que você está vivendo não inutiliza o poder do Senhor. Não inutiliza. E se não inutiliza o poder do Senhor, por que você vive como se tivesse inutilizado? Por que você vive de cabeça baixa? Por que você vive de feição? Tem gente que não consegue sorrir. Eu só sorrio porque quando eu estou feliz. A Bíblia diz em tudo dai graça. Você consegue dar graça? Então a graça do Senhor, ela não morre. Ela não tem escassez. Então por que eu tenho que ligar para a situação? E uma coisa que eu já falei para vocês aqui da outra vez que eu preguei sobre a situação que a gente vive, eu já falo da pessoa que você é. Não é o lugar que faz a pessoa, gente. É a pessoa que faz o lugar. Tem gente falando assim, a minha casa é uma tormenta. Minha casa é horrível, só tem briga, só tem discussão. O meu trabalho é horrível. Minha faculdade, minha sala é um caos, só tem gente do mal. Blá. Mas eu digo para você que não é o lugar que faz você, e sim você que faz o lugar. E eu te pergunto, o que você está fazendo para mudar esse lugar a qual você está inserido? O que você está fazendo de diferente das outras pessoas? A sua família não é cristã e vive em pé de guerra. Aí você vai lá e põe mais lenha na fogueira. O seu trabalho é uma luta. O que você está fazendo de diferente para mudar aquela situação? Para quem olhar para você e fala assim, olha o sal da terra ali, gente. Isso é que é ser luz do mundo. Eu dei o exemplo algumas vezes em discipulado essas semanas que se passaram do sal. Gente, ser sal é dar sabor a lugar. E a gente está vivendo uma geração de pessoas, de crentes, de servos, uma geração evangélica que não dá sabor a nada. Não saboreia nada. Não faz a diferença. Você entende que é a sua importância no reino dos céus? E eu dei esse exemplo, eu amo o exemplo do sal. O sal, a melhor das carnes que eu gosto é a picanha. E quando a gente come uma picanha bem maturada, aquela coisa gostosa, ou que seja feito no forno, ou seja feito na churrasqueira, não importa. Quando você come uma picanha gostosa, tá aí o Chicão que não me deixa mentir, ele é o rei da picanha. Toda semana lá o Chicão tirando foto com churrasco, gente. Eu falei, esse cara... Mas Chicão, quando você vai fazer a picanha, você coloca sal na picanha e coloca na churrasqueira, certo? Aí as pessoas comem a picanha e falam assim, nossa, Chicão, essa picanha tá show, essa picanha tá uma delícia. A gente vai lá no Rock Bar comer aquelas coisas gostosas que o Murilo prepara. Eu falo, Murilo, show de bola, onde eu comi lá. Mas as carnes que ambos preparam, tanto a picanha como aquelas carnes que eu não sei o nome,
que ele prepara? Tira o sal. Tira o sal da picanha. Pega uma picanha base, que é a melhor que tem. Pega ela, bem gostosa. Coloca ela lá no ponto. E coloca no prato de alguém e fala, coma. Para ver se ela vai conseguir comer um bifão desse tamanho. Ela vai falar, vai ter um salzinho aí? Porque sabe por quê, gente? Sal, a gente só percebe na ausência dele. A gente só percebe a falta do sal quando não tem o sal. E daí você vê o mundo do jeito que tá. A gente vê pornografia, assim ó. Pessoas, crianças, meninas pequenas, adolescentes, jovenzinhos, não sabe se posicionar. Meninas de 11 anos já saindo com os meninos aí, tendo relação à torta e direita, tudo certo. Então, o mundo está do jeito que está, porque a igreja não está do jeito que deveria. Porque a igreja não está salgando. A gente não dá mais sabor. A gente está vivendo um problema. Ao invés de você se recolher e buscar o Rei dos Reis, você começa a falar mal junto com a galera. E eu falo, e Deus está olhando do céu e fala, ei, não faz isso não. Eu tenho coisa melhor para a sua vida. Viva na minha dependência, porque sou eu que cuido de vós. Ei! Eu sei, diz o Senhor, os planos que tenho para vós. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos espereis. É isso que ele falou, em meio ao cativeiro. Eu sei os planos que tenho para vós. Sou eu que sei, não é você, não sou eu. Eu sei os planos que tenho para vós. E toda situação, meu querido, que você está vivendo, ela pode ser maravilhosa desde que Deus esteja nela. E eu vou falar para você com todo o meu coração, assim, sabe? Em meio a toda essa turbulência que eu estou vivendo na minha vida profissional, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Porque eu tenho visto, eu tenho sentido na pele o que é viver a dependência do Senhor. O que é viver uma vida, um cristianismo real. Tá apertado, tá. Mas, vocês não estão entendendo o que é viver com Deus. Eu chorei na segunda-feira, não tinha? Falei, Deus, e aí? Deus ministrou na minha vida. Foi quinta, Débora? Quinta-feira eu abro meu e-mail. E tem lá um pedido. Aí eu cheguei na Débora e falei assim, mandaram um pedido, a Oxiteno mandou um pedido, não sei. E até os valores, colocaram valor maior, gente. Eu falo de você. Eu tinha mandado um orçamento para eles com um valor. O cara aumentou o valor da Polo 2 vezes, né? E mandou. Eu já tinha dado esse orçamento como perdido. E a coincidência? Não, sabe o que é isso? É Deus no controle. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Agora por que eu tenho que sofrer, gente? Falta de fé purinha. O Alisson, ele pega no meu pé pra caramba com relação a isso. Ele fala, amor, você precisa confiar mais. Sabe por quê? A falta de fé, ela leva você aonde você não gostaria de estar. Lá no livro de Jó que você vai ler, Jó fala assim, aquilo que eu temia me sobreveio. Porque ele tinha medo daquilo. E Deus precisa tratar com você, Deus é um Deus de essência. Aquilo que você tem muito medo, sabe? É melhor você começar a ir para sua casa hoje e coloca no joelho. Porque se você não acabar com ele, Deus vai acabar. Se você não acabar com o seu medo, Deus vai acabar por você. E sabe como que ele vai acabar? Colocando exatamente isso na sua vida. Aí você vai ter que saber lidar com a situação. Se você não consegue lidar com o problema sozinho, aí Deus vai falar, tá bom, eu te ajudo, tá, meu querido? Aí ele põe um probleminha lá para você. Aí você fala, ai Deus, eu quis te ensinar de uma forma, você não quis. Então eu vou te dar um conselho. Se você tem medo de alguma coisa, trate de trabalhar isso no seu coração para que isso não venha. Porque não é palavra de maldição, não. É porque Deus precisa lapidar você.
Deus precisa transformar você num varão perfeito. Se eu não tivesse vivido todas essas coisas que Deus me permitiu viver, eu não tinha experiência com Deus. E evangelho, viver no evangelho, viver de experiência. A gente vai falar mais para frente sobre isso. Se você não tem experiência com Deus, alguma coisa está errada sobre o seu cristianismo. A bênção que Deus tem para mim e para você, ela está plantada no lugar que você está. Você sabia disso? A bênção que Deus tem para você, sabe? Pode ser que não seja esse o lugar que Deus tem certo para a sua vida. Pode ser que Deus tenha preparado para você outro lugar. Mas isso não quer dizer que onde você está não pode ser cenário de bênção. Às vezes Deus coloca a gente em determinado lugar, seja igreja, seja trabalho. E a gente pensa, nossa, e a gente murmura e murmura e murmura. E às vezes aquele lugar é um cenário de bênção para Deus te preparar para algo maior. Mas se você não ficar atento a isso, esse algo maior não vai chegar. E se não vai chegar, você vai ralar. E Deus está mandando para essa igreja falar, gente, eu não quero que ninguém sofra. Porque Deus não quer, Deus é pai. Nós somos pais, muita gente aqui já tem filhos. E tem uma coisa que a gente não aceita, que a gente não quer que o nosso filho sofra. Bata na minha cara. Pode bater na minha cara, mas não pegue no meu filhinho, que ele é chatinho, eu sei de vez em quando, eu sei, gente. Eu sou uma mãe totalmente racional. Eu não sou aquela mãe que olha pro filho e fala, ai, que anjinho da mamãe. Eu sei que meu filho é chato de vez em quando. Ele é muito legal às vezes, mas ele é chato também. Mas independente dele ser chato ou legal, eu amo ele de todo o meu coração e não quero que nada aconteça com ele. Sabe aquele ditado antigo, fala assim, quem quiser adoçar minha boca, como que é? Tem um ditado antigo que fala assim, se você quer adoçar a minha boca, dê doce pro meu filho. É mais ou menos por aí, né? Se você quer agradar uma pessoa, então, nós somos filhos do rei. Deus é nosso pai. Se você não entendeu ainda a paternidade, está na hora da ficha cair. Deus é nosso pai, Ele quer o melhor para nós. E Ele não vai aceitar que ninguém venha magoar você. Porque aquilo que a gente vive hoje no mundo real, gente, isso aqui é apenas um pouquinho do que já existe no mundo espiritual. Essa coisa que essa proteção que a gente tem para os nossos filhos, é apenas um pedacinho do que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia diz, se vós que sois impuros, que são maus, sabem dar boas coisas para os nossos filhos, imagina teu Pai Celestial. Ou seja, se a gente não sabe e faz, imagina o nosso Deus. Então, Ele não vai aceitar se alguém está afrontando a sua vida. Você pode, em vez de você ir lá e querer fazer justiça com as próprias mãos, se você ir lá e querer, olha, porque tem gente que fala assim, ó, aqui é assim, falou uma, houve três. A gente já falou, acho que foi o pastor Marcelo que pregou aqui, o Marcelo na outra vez. Não, o pastor Marcelo de domingo. Isso, a pessoa que fala isso é sinal de um coração totalmente desprovido da presença do Senhor. Porque a pessoa que vive Deus, se alguém te afronta, você vai pro joelho. Sabe por quê? Quem justifica é Deus, não é o homem. É você que justifica você? É você que vai falar, você está falando mentira sobre a minha vida. Você está doido, meu querido? Você é filho do rei. Imagina um palácio, você é príncipe. Aí você desce do seu trono para ir lá bater boca. Quem te justifica é o Senhor. E Deus não aceita que ninguém mexa comigo e com você. A Bíblia nos fala que nós somos menina dos olhos do Senhor. Sabe o que é menina? É o zóio. É a parte mais sensível do nosso corpo. Um pozinho que entra no teu olho vai te incomodar uma vida. Imagina alguém que mexe com a sua vida. Nós somos menina dos olhos dele. E Deus dá uma mensagem bem simples nesse capítulo 29 de Jeremias e fala assim, gente, no versículo de número 5, de novo falando, construam casa, ele está falando assim, olha, se mexa, pessoal, saia da zona de conforto de vocês, porque até em cativeiro a gente cria nossa zoninha de conforto, sabia disso?
Um dentista meu, ele falava assim que o ser humano é um ser, nós somos mutantes. Por que nós somos mutantes? Porque a gente se adequa até na adversidade. Imagina que você vive uma situação boa, de repente, você perde algumas coisas. No começo você sofre, mas a sua tendência como pessoa, como ser humano, é se adequar àquela situação. E você começa a se acostumar com aquilo. E o povo de Israel estava acostumando com o cativeiro. E Deus fala, ei, construam. Segunda lição que eu aprendo com essa situação é a parte difícil, é tirar o egoísmo do centro da nossa vida. Tira o egoísmo. Vocês já perceberam como sem querer nós somos pessoas egoístas? Até na nossa oração. Vamos lá, vamos para o versículo 7 do capítulo 29. Procurai a paz na cidade. Procurai a paz na cidade, para onde fiz que fosseis levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É na paz do coletivo que você vai ter paz. Porque às vezes você dobra o seu joelhinho lá para falar com Deus, e eu, Senhor por mim, Senhor para mim, e tudo sou eu. E Deus está falando aqui no versículo 7, fala assim, olha, é na paz da cidade que vós tereis paz, ou seja, é naquilo, se todo mundo está bem, você vai estar bem também. Se no teu trabalho está uma porcaria, e você não faz nada, procure a paz de onde você está, porque é nessa paz que Deus vai te elevar a patamares maiores. Mas você está só preocupado com você? É na paz, é quando você busca a paz para o contexto geral. É uma pergunta que eu falo para você assim, nas suas orações, a bênção que você tanto procura, essa bênção que você ora tanto por ela, quem mais ela vai alcançar além de você? A gente tem que pensar, o que aquilo que eu procuro em Deus vai alcançar outras vidas? Eu estou preparado para isso? Porque a vida com o Senhor, gente, é tão linda. Deus cuida da gente nos detalhes. Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. E desde janeiro a gente está passando provação no trabalho. Um dia eu falei para Débora, em algum momento eu deixei de pagar uma conta, eu deixei de ter dinheiro para mim? Não. De onde que vem esse dinheiro? I don't know. Sei não. Mas vem. O negócio multiplica de um jeito. A gente tem que ser racional. Se eu sei que o negócio não está bombando, o que eu faço? Eu gasto menos. Porque eu sou uma pessoa equilibrada. Mas isso dizer que está faltando. Viver com Deus é cuidado. É cuidado. Mas a gente tem que pensar, o que eu quero tanto no Senhor alcança outras pessoas. A bênção que eu quero para mim, o que eu vou fazer com ela? Nada. É minha bênção, cada um que busca a sua. Bonito. Reino de Deus é assim mesmo. Continue nessa pegada para você ver onde você vai parar. Às vezes a gente tem que mudar a nossa mente. Sabe a metanoia? É mudança de mente. A gente vive em prol de nós mesmos, né? A gente vive em prol de uma situação a qual nós somos inseridos, e aquilo vai virando uma bola de neve e você vai se enrolando naquilo. E Deus está falando assim para a igreja hoje: ei, tire o egoísmo do centro de vocês. Domingo passado foi um culto maravilhoso. E quarta-feira na oração, o Ares falou aqui uma grande verdade. Por que aquele culto foi tão bom? Por que Deus se manifestou daquele jeito? Por que a presença do Espírito Santo foi tão real? Porque no dia anterior, gente, essa igreja aqui que está aqui sentada, estava todinha lá na rua, trabalhando em prol de um único objetivo: fazer aquela festa ser legal. Eu fiquei pensando, quem não estava aqui trabalhando de alguma forma? Porque às vezes a pessoa não estava o tempo todo, porque ela tem algumas restrições. Mas de alguma forma, todo mundo se empenhou.
O que a gente fez nesse momento? Tirou o egoísmo de lado, é princípio. Todo mundo trabalhou. E foi uma bênção a festa, foi muito legal. Aí chega domingo, Deus manda a Shekinah dele. O céu baixa. Porque o pregador era bom? Não, porque quem faz a obra é o Espírito. Todo mundo que pega no microfone para falar do amor de Deus, ele não fala de si mesmo. Ele só fala aquilo que o Espírito mandou falar. Exceto algumas exceções, né? O Alisson atendeu uma pessoa, gente, rapidamente para vocês verem como existe, como o evangelho está deturpado hoje. Se a gente não prestar atenção, a gente entra nesse emaranhado podre. O Alisson atendeu uma pessoa essa semana, ele não é da nossa igreja. E nem sabe, o Alisson falou que ele pegou o telefone um dia que o Alisson pôs o telefone aqui dele. Sei lá, só sei que o menino mandou um WhatsApp para ele, querendo marcar um discipulado. E o Alisson falou, mas eu não conheço ele. Mas amém. Veio atender ele aqui, eu não lembro se foi durante a semana, eu não lembro o dia que foi. Pensa numa vida destruída. Você pensa que você está ruim? O Alisson contou para mim e eu chorei. O Alisson falou assim, amor, eu tive que me segurar para não chorar na frente desse rapaz. A vida totalmente destruída por Satanás. O próprio pai dele humilha ele a nível 0. Um pai diabólico. E esse rapaz foi em algumas igrejas aqui em Taubaté clamando por socorro. Sabe o que muitas igrejas falaram para ele? Ó, aqui é assim, eu não posso te ajudar, você tem que me ajudar primeiro, você tem que contribuir com a igreja, desse jeito. Você precisa contribuir com a igreja, e daí a gente ora por você, daí Deus vai fazer na sua vida. E o menino assim, já tem uns 40 anos, não é tão menino assim. Mas o moço, na sua sede por ter uma resposta de Deus, por ter as suas orações respondidas, ele pegou e ele foi dando dinheiro, tudo que ele tinha. E ele chegou para nós e falou assim, pastor, eu estou vendendo as coisas da minha casa para comer. Para comer, gente. Ele vendeu o fogão dele para comer. Pensa Aí ele olhou para o saco de arroz que está lá, que fica aqui, né? O Alisson, você quer? Ele passou, não tenho fogão para cozinhar. E ele começou, e ele ia numa igreja, e os pastores fazendo isso com ele. E ele falou assim, olha para você, ele falou assim, eu parei porque eu não tenho mais de onde tirar. Mas o Deus que eu e você servimos, ele não é barganhador. Ele não te dá a bênção porque você dá mais ou menos dinheiro. Ele vê o seu coração. É a integridade do seu coração que conta para o Senhor. Se você dá 10 reais ou dá 1.000 reais, é a integridade do seu coração que conta. Não, eu vou dar 10 reais, mas eu tenho 1.000 e posso dar 1.000. Mas eu não quero dar porque eu não quero dar. Você não é íntegro. Então não é valor, é coração. E ele falou, pastor, eu não tenho mais de onde tirar, então eu preciso de ajuda. Alguém lá, não sei como, o currículo dele foi parar lá em Minas. E ele precisava fazer entrevista lá em Minas. E ele falou, não tenho. O Alisson falou assim, cara, eu não tenho dinheiro também. Não tenho, mas eu vou dar um jeito. O Alisson foi lá com ele, comprou a passagem para ele ir. E ele brigado, ele falou assim, olha, eu não estou querendo nem ver valor do salário. Eu só quero ter dinheiro para eu comer. Ele não tinha dinheiro para comer. Porque ele foi em lugares que usurpou o pouco que ele tinha. Evangelho nojento. Gente, eu já falei para algumas pessoas aqui, nós estamos vivendo tempos onde as pessoas são más. Então olhe os frutos dessa pessoa. Cuidado com quem você vai ter aliança, entendeu isso? O Espírito Santo está falando com a igreja durante... Cuidado com quem você tem aliança. Porque às vezes a pessoa não vai trazer benefício nenhum para a sua vida. Vai levar você a murmurar.
Quando a gente passa por problema semelhante a esse que o povo de Israel estava passando, a gente murmura e a gente contamina quem está do nosso lado. E eu sei porque eu já fiz isso. Não está do jeito que eu quero, eu contamino, eu falo. Quantas pessoas às vezes pegaram mal com líderes por coisas que eu falei? E eu tenho que clamar por misericórdia, para que o Senhor me perdoe. Para que eu não faça mais nunca mais esse erro. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas alianças. E tomar cuidado o que a gente está vendo. Prestem atenção no contexto geral. Os frutos determinam a árvore. Se os frutos não são bons, a árvore não presta. Terceira lição, gente, eu vou acabar porque eu sempre, a hora sempre voa, meu Pai eterno. Eu vou pular eu vou falar apenas da terceira lição que eu aprendi, que é buscar a vontade de Deus. E buscar a vontade de Deus é difícil. Sabe por quê? Eu vou pular muitas coisas aqui para a gente ganhar tempo. Buscar a vontade de Deus, quando você se predispõe a viver a vontade de Deus, é você falar assim, escuta, é a tua vontade, não a minha. Entendeu? Então a vontade de Deus, ela vai vir em confronto com a sua. A minha vontade era que domingo o pastor chegasse em mim e falasse assim, chegou o tempo. A vontade de Deus é, espera. Pau, bateu. E viver a vontade de Deus é isso, é ter coração para saber, Senhor, amém. Porque a vontade de Deus geralmente não vai ser a sua. Você está pronto a viver a vontade de Deus? Ou você vai ficar barganhando com Deus? Conflitando com Deus? Achando que você tem mais razões do que você realmente tem? A quarta e última lição, para a gente finalizar. Deus nos ensina a recomeçar. Recomeçar. Recomeçar, Elisandra, recomeçar. Hebreus, no capítulo 12, versículo 12 e 13, diz assim, você não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. É muito difícil a gente recomeçar, sabe por quê? Como a gente falou no começo, a nossa fé, o nosso entusiasmo com Deus, ele é oscilante. Ele tem uma vida curta. Ele nasce, cresce e morre. Já prestou atenção? Já prestou atenção? Tem gente que chega e fala assim, nossa, Elisandra, o culto foi uma bênção. Eu fiquei, aquela palavra, que palavra do céu mexeu comigo. E aquela pessoa está bombando. Alguns dias depois, estou muito fraca, não sei se eu consigo continuar. Mas e aquela palavra que você recebeu, meu querido? Deus não falou com você, mas o tempo de vida é muito curto do entusiasmo. Ele nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre. Por quê? A emoção de novo. Mas quando aquilo é tatuado no seu coração, quando a convicção ela queima no seu coração, quando você vê, é lógico que o tempo de você ficar em euforia, ele tem que passar mesmo. Porque Deus tem que sondar o seu coração. Você não tem que viver de euforia. Você tem que viver de convicção. Então, Deus fala com você, vem a euforia. Aí vem o dia a dia. Pau. Aí vem o problema. Aí o que você tem que fazer? Você se agarra naquela palavra que o Senhor te deu. E aquela palavra pode não ser uma palavra usada por um profeta, mas ela pode ser uma palavra usada pela intimidade que você tem com Deus. Aquela intimidade do secreto, que Deus fala assim, eu sei os planos que tenho para vós. Eu sei os planos que tenho sobre vós. Não é você, sou eu. Preste atenção nos seus recomeços. Deus está chamando muita gente para recomeçar. Recomeçar. De onde você parou? Onde você parou, meu querido? Onde você parou? E Deus está chamando você, recomece. Mas olha, eu vou te dar um alerta. Se você recomeçar sem Deus, vai ser mais um fracasso que você vai colocar na sua estante.
Sabe aquela estante? Tem gente que tem uma estante de fracassos. Ela começa um projeto, fracassa, coloca ele lá. Ela começa outro projeto, fracassa, coloca ele lá. Deus tem estantes de glória para a nossa vida. Mas para isso, você tem que colocar Deus no seu recomeço. Não pare, não pense no que você já passou. Confie os seus planos a Deus. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você nunca prestou atenção. Existe uma grande diferença de confiar em Deus e confiar a Deus. Você sabe essa diferença? Quando você confia em Deus, eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu estou usando bastante a Débora hoje porque ela trabalha comigo. A Débora trabalha comigo, ela tem a chave da minha empresa, ela tem a senha do alarme e ela tem acesso à empresa a hora que ela quiser. Então eu confiei na Débora a senha e a chave da empresa. Amém? Eu confiei nela. Ela chega amanhã, ela abre. Beleza? Mas se eu confiasse a Débora, a minha empresa, eu chegasse nela e falasse: Débora, olha, eu não estou conseguindo conciliar a igreja e trabalho. Eu vou deixar a empresa com você, você toca e eu vou me afastar. A empresa vai continuar sendo minha só no nome. Mas você é a administradora. Você toca a empresa. Eu confiei a Débora, a minha empresa. Aí ela chega amanhã e fala assim para os funcionários: gente, a Elisandra não vem mais. Agora quem manda sou eu. Aí ela desmonta a minha mesa. Ela tira meu computador. Ela tem total autonomia para mudar o que ela quiser, não é isso? Isso se chama confiar a Deus. É quando Deus manda você ter planos. Faça plano, construa planos, tenha projetos. Agora entregue esse projeto a Deus. Mas quando você entrega um projeto a Deus, sabe o que ele faz? Ele pode tirar coisas de lugar. Esse projeto aqui, vetado. Ah, não, eu vou incluir isso. Deus vai aprimorar o seu projeto para que ele venha e seja perfeito. Isso é confiar a Deus. Quando eu confio em Deus, eu falo: Deus, aqui está o meu projeto, mas é desse jeito, não tira uma vírgula. Porque eu confio na Débora Chave, mas se eu chegar amanhã, não tiver a minha mesa lá, eu vou falar: Débora, o que aconteceu aqui? Tá doida? Coloca a minha mesa de volta. O lugar é meu, quem domina sou eu. Quem tem autonomia aqui sou eu. E a gente faz isso com Deus o tempo todo. Fazemos planos, projetos, entregamos a Deus, mas fala: não mexe. Não mexe. Porque quem manda sou eu. E não é isso. Deus está falando: entregue os seus projetos a mim. O que Deus não pode fazer? Deus não pode fazer algumas coisas. Veja o vídeo que o Alisson postou ontem, que o pastor Eduardo Reis falou. Tem algumas coisas que impedem o agir de Deus na nossa vida. Desobediência também é uma delas. Deus não age na desobediência. Deus não age. Colossenses no capítulo 3, versículo 2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Dependa de Deus. Aprenda a depender de Deus em tudo. Tá difícil? Dependa de Deus. O filho está com problema? Dependa de Deus. O marido está com problema? Dependa de Deus. A esposa está com problema? Dependa de Deus. Não está do jeito que você quer? Dependa de Deus. Eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Essa é a mensagem profética que Ele tem que falar para essa igreja hoje. Eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor dos Exércitos.